A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Âncora Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento na perspectiva da linha de interpretação do pré-tribulacionismo. Mas antes de começar o nosso vídeo, esse grande estudo, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, a ativar o sininho para que o YouTube possa te notificar quando lançarmos um vídeo novo. Também deixar aquele like maravilhoso, aquele comentário, para que a gente possa se conhecer melhor nessa grande comunidade dos amantes da Palavra de Deus. Arrebatamento da igreja na perspectiva do pré-tribulacionismo. Maravilha! Esse será o nosso tema de hoje. Nós vamos passar algumas verdades da palavra de Deus referente ao arrebatamento da igreja na perspectiva do pré-tribulacionista. Eu quero convidar você a ficar até o final desse vídeo, porque você vai aprender como é que é determinado o pré-tribulacionismo. Okay? Na perspectiva da escatologia bíblica, certo? Vamos lá. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 17. O arrebatamento da igreja é um tema teológico amplamente discutido no contexto escatológico cristão, especialmente entre os evangélicos. O termo refere-se ao evento em que os crentes serão reunidos com Cristo. O arrebatamento da igreja é o tema central, tá, em relação à escatologia bíblica. É um dos temas centrais da escatologia bíblica. Isso, claro, levando em consideração a linha teológica evangélica, tá? No pentecostalismo também, ok? Leitura bíblica, 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, ou os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Texto base do arrebatamento da igreja na visão pré-tribulacionista. 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 17. Vamos lá então, perspectivas teológicas. Hoje nós vamos focar muito aqui no pré-tribulacionismo, tá? Então nós não vamos falar em outros vídeos, tá? Nós vamos falar sobre o mid-tribulacionismo e sobre o pós-tribulacionismo. Hoje nós vamos ficar aqui na definição do pré-tribulacionismo, tá bom? Definição. O pré-tribulacionismo ensina que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação, que é geralmente entendida como um período de 7 anos. Neste cenário, os crentes serão removidos da terra antes que o julgamento divino seja derramado. Vamos lá, deixa eu passar aqui a cronologia dos eventos pré-tribulacionista, tá? Então nós temos a grande apostasia. Nós temos o período da graça, normalmente, nós temos a grande apostasia, o grande avivamento, logo depois nós temos o arrebatamento e aí nós temos a grande tribulação, tá? Então nós temos essa cronologia, essa é a cronologia do pré-tribulacionismo. Tá? Então o arrebatamento da igreja acontece, e ela é geralmente entendida, né, antes da grande tribulação, que nós do pré-tribulacionismo acreditamos que a grande tribulação ela será um período de 7 anos literais, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Então aqui nós temos aqui o entendimento do pré-tribulacionismo com o arrebatamento da igreja acontecendo antes da grande tribulação.
Então nós não entraremos, né, no caso da linha teológica, da linha de interpretação pré-tribulacionista, não entraremos, a igreja não passará pela grande tribulação. Isso é uma linha de interpretação. Nós temos mais duas linhas que nós vamos aprofundar, mas é uma linha de interpretação onde nós entendemos que a igreja não passará pela grande tribulação, tá? E aí nós temos três bases bíblicas aqui que nos fala sobre isso, tá? Que é 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, no pré-tribulacionismo, acontece o quê? O arrebatamento da igreja, ele vai acontecer antes da grande tribulação, e os mortos ressurgem primeiro, e depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então acontece no caso que a gente fala no piscar de olhos ou no grande anúncio, que é a voz de arcanjo, trombeta de Deus. Isso para os pré-tribulacionistas, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus não tem nada a ver com a trombeta, por exemplo, do Apocalipse. Isso é uma linguagem figurada de anúncio para a reunião de todos aqueles que são salvos. Então, isso tem a ver com anúncio, tá? Isso tem a ver com anúncio. E Paulo, ele quando está escrevendo isso, ele é tão interessante que ele vai falar que ele se enquadra, se você entender o pronome que está aqui, ele se enquadra no arrebatamento da igreja, porque ele vai dizer assim, e nós, depois nós, que ficarmos vivos, então quer dizer, ele está se enquadrando. E isso tem a ver também com toda a parte de acreditar no arrebatamento da igreja, ok? Apocalipse 3:10 desculpa. Apocalipse 3:10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. E aqui tem um detalhe interessante nesse da hora da tentação. Se nós fôssemos passar pela grande tribulação, no pós-tribulacionismo, tá? Ou até no mid-tribulacionismo, e aí o mid é um pouquinho diferente, que a gente não passaria pela grande tribulação em si nos 3 anos e meio de grande tribulação, mas sim nos 3 anos e meio de falsa paz. No pós-tribulacionismo, eles acreditam que nós passaremos, mas isso nós vamos detalhar quando estudarmos a questão do mid e do pós-tribulacionista, tá? Guardarei da hora da tentação. Então, quer dizer, da hora. Então, antes de chegar, se não estaria na hora da tentação, tá? Então, isso é um dos planos aí, dos pontos que levam a acreditar no pré-tribulacionismo, ok? 1 Tessalonicenses 1:10, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira futura, e não na ira futura. Então, é mais um ponto aí a favor, né? E aí a base bíblica para o pré-tribulacionismo, ok? Vamos lá. Argumentos. Primeiro, igreja e Israel são distintos. O plano de Deus para Israel continua durante a tribulação. A igreja, porém, não está destinada à ira de Deus. 1 Tessalonicenses 5:9. Nós sabemos que existem 3 povos na Bíblia, tá? Nós temos a igreja, nós temos os judeus e nós temos os gentios, tá? Então, a igreja, para os pré-tribulacionistas, a igreja e Israel, eles são distintos, tá? Existe um povo, que é os salvos, mas a igreja e Israel são distintos. O plano para Israel continua durante a tribulação. A igreja, porém, não está destinada à ira de Deus. Entenda uma coisa assim, ó, na grande tribulação, muitos aqui não vão gostar que eu vou falar, talvez não vão concordar, mas na grande tribulação ainda haverá sim salvação. Depois do arrebatamento da igreja, no sentido do pré-tribulacionista, né, no pré-tribulacionismo, a salvação continua na grande tribulação, tá?
Porém, nós seremos sempre, 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 nós seremos salvos através da graça de Deus. Ensinaram algumas coisas erradas perante a grande tribulação, porém nós vamos aprofundar isso no outro vídeo, tá? Quando falarmos só de grande tribulação, tá? Vai ter um vídeo especialmente para a grande tribulação, tá bom? Caráter de surpresa. Do arrebatamento. Texto como Mateus 24:36 enfatizam que o retorno de Cristo será inesperado, o que é compatível com o arrebatamento pré-tribulacional. Entenda, nós não usamos o argumento de que o arrebatamento da igreja é secreto. Ele não é secreto, ele é iminente. Quer dizer, ele pode acontecer a qualquer momento. Ele pode acontecer a qualquer momento. Então, aqui o texto como Mateus 24:36, ele vai enfatizar que o retorno de Cristo será inesperado, que é compatível para o arrebatamento pré-tribulacional. É inesperado. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Ninguém pode colocar uma data no arrebatamento. Entenda, eu vou repetir aqui. Ninguém consegue colocar uma data no arrebatamento da igreja. Eu não posso dizer para você, vai acontecer em 2024, vai acontecer em 2025. Muitos tentaram colocar no passado datas para o arrebatamento da igreja. Datas para o fim do mundo, por exemplo. E muitos erraram. Por quê? Porque não tem como saber a data do arrebatamento da igreja. Existem alguns sinais que são indicativos, porém não tem como se colocar a data. São sinais para alerta, porém, não se tem como dizer que após esse tal sinal será o arrebatamento. Não tem como dizer. O que nós entendemos pelo pré-tribulacionismo, que o arrebatamento da igreja é inesperado. Nós não conseguimos colocar uma data. Não acredite em quem coloque data para o arrebatamento. Não existe data para o arrebatamento. Você não consegue dizer vai acontecer tal dia, porque isso trata-se de uma heresia. Se você colocar data no arrebatamento, nós estamos tratando como uma heresia, porque não existe data para o arrebatamento da igreja, tá? Na linha de interpretação pré-tribulacionista, tá bom? Vamos lá, ausência da igreja na tribulação. A igreja não é mencionada nos capítulos de Apocalipse que descrevem a tribulação, que seria do capítulo de número 6 ao capítulo de número 18. Veja bem, do capítulo de número 2 ao capítulo de número 3, por exemplo, nós vemos ali as cartas de João, né, direcionada por Cristo para as igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Quando está terminando a carta, né, no seu término da carta, o que acontece? A Bíblia tem um versículo que diz assim, ó, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja ou às igrejas. Depois que passa essas cartas, vai ter um versículo no Apocalipse, depois, que vai dizer assim, ó, quem tem ouvidos, ouça. E não tem a palavra igreja. A igreja, ela desaparece, tá? E aí no contexto escrito, tá? No contexto literário, ali no contexto de escrita, a igreja desaparece do capítulo 6 até o capítulo de número 18. Ela vai reaparecer no capítulo de número 19. Então, nós não temos a igreja no período da grande tribulação. Isso quer dizer, é um argumento da linha de interpretação pré-tribulacionista, tá? É um argumento. Ela não aparece nos capítulos da grande tribulação. É interessante observar que nós estamos falando aqui de um arrebatamento que acontece no pré-tribulacionismo, tá? Um arrebatamento anterior à grande tribulação, tá bom? Críticas. Alguns argumentam que a Bíblia não apresenta explicitamente uma distinção tão clara entre igreja e Israel. Exatamente, aqui é uma crítica que eles fazem ao pré-tribulacionismo, porque eles dizem que para Deus é um povo só, que seriam os salvos, os escolhidos, os eleitos, tá? É um povo só. Então, eles acreditam que no pré-tribulacionismo, uma crítica é que só existe um povo só, não existe distinção, tá, entre igreja e Israel, tá bom? O conceito de arrebatamento secreto
E aqui a palavra secreto é interessante. Não é amplamente discutido nos escritos dos primeiros cristãos, levantando dúvidas sobre a sua historicidade. Então, essa é uma crítica. O conceito de arrebatamento secreto, quer dizer, eles vão dizer que Jesus nunca disse de um arrebatamento secreto, que as cartas, por exemplo, de Paulo, por exemplo, não vão dizer, isso é uma crítica que eles fazem ao pré-tribulacionismo, não vão dizer sobre um arrebatamento secreto, não existe nenhuma literatura, por exemplo, dos cristãos primitivos, dos primeiros cristãos, dizendo e ensinando sobre um arrebatamento secreto, tá? E aí, quando eu digo secreto, realmente não é secreto, é iminente, é algo inesperado, algo que pode acontecer, não é que é secreto, tá? É um iminente, tá? Então é uma crítica que eles fazem ao pré-tribulacionismo, tá? Então, resumindo, tá? Resumindo aqui, a questão do pré-tribulacionismo é exatamente o quê? Que o arrebatamento da igreja, ele acontecerá antes da grande tribulação. Então a igreja, ela não passa pela grande tribulação, ela vai passar, só ela não vai passar pela grande tribulação, ela vai ser arrebatada, retirada antes. E aí o termo arrebatamento na igreja tem a ver com raptus, né, que é arrancar com força, tirar de uma vez, transportar de um lado para o outro, né? Isso tem a ver com a palavra arrebatamento. E aí nós entendemos, tá, que os pré-tribulacionistas entendem, da linha de interpretação pré-tribulacionista, entende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, tá? Isso é uma teoria, tá? Isso é uma teoria que são 3 linhas de interpretação, e essa é uma das linhas de interpretação. É o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, ou a linha pré-tribulacionista, tudo bem? Bom, então nós vamos parar o vídeo no pré-tribulacionismo, nós daremos continuidade no próximo vídeo no mid-tribulacionista, tá? E depois no pós-tribulacionista. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para que o YouTube possa para que o YouTube possa te notificar quando lançarmos um vídeo novo. Eu gostaria muito que você acompanhasse essa série de escatologia descomplicada, ok? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Até mais. Deus abençoe.